Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Fernanda Costa, do Marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar NeoChart com o Gilberto de Souza. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos a presença. Antes de iniciarmos, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir podem estar situadas em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada um. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas e em seguida temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação e poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes e você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso tenha interesse em falar mais sobre o assunto deste webinar e agendar uma reunião com o time de vendas, você pode clicar no ícone ou imagem indicados pela seta. Fale conosco. Avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. E não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora, passo a palavra ao Gilberto para que possa seguir com a apresentação. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar. Quero agradecer primeiro a presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou Gilberto Souza, eu sou engenheiro mecânico, trabalho na Danfoss do Brasil há mais de 20 anos, na divisão de refrigeração industrial. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre um novo produto que a Danfoss lançou, que visa o quê? A otimização, né? A redução de baixa carga de amônia em sistemas de amônia, né? Instalações frigoríficas. Então, como a maioria já sabe, a amônia é um fluido refrigerante. A ação química dela NH3, onde tem uma molécula de nitrogênio e 3 de hidrogênio. É um fluido refrigerante natural, né? Aquecimento global e destruição de camada de ozônio, fator zero, né? É mais eficiente e confiável. Só tem um problema, né? É classificado como tóxico e é inflamável, apesar de ser baixa inflamabilidade. Então, fatores que posicionam o sistema para baixa carga de amônia, né? Então, é o maior foco na mitigação, né, de redução de riscos de grandes cargas de amônia em áreas povoadas, né, de grande densidade de pessoas. Novas regras com cargas mais baixas estão sendo implementadas em vários países ao redor do mundo. E a outra é que a amônia ainda é, né, um refrigerante muito eficaz, né, além de ser natural. Então, está presente nessas, nós vamos apresentar aqui agora algumas soluções para reduzir justamente essa carga de amônia. Né? Então, essa tecnologia exclusiva e simples, né, reduz a carga em sistemas novos, o que é mais legal, existentes. Né? Então, dá para fazer retrofit em muitas instalações frigoríficas existentes. E vocês vão ver que o produto é de fácil instalação, tá? Então, realmente, é um atalho, né, para a redução de carga de amônia nas instalações frigoríficas. Né? Então, aqui ele pode ser aplicado, né? Então, esse é o caminho, essa é a direção, né, que o NeoChart nos indica. E ele serve tanto para evaporadores com amônia recirculada, que seria o sistema inundado com bombeamento, também como para evaporadores com expansão seca, né, que eu chamo de X. Então, a gente vai começar, então, dizendo o que esse produto faz, né? O que o NeoChart faz. Tá? Então, aqui você tem um diagrama aqui de pressão
entalpia, né? Então, os principais elementos no charge é a medição tradicional do superaquecimento, né? Eu tenho um sensor aquecido, né, que é o NeoCharge, um controlador Danfoss, tá? Que vai fazer a interface entre o sensor aquecido, o NeoCharge e os outros componentes, com a válvula de controle, que pode ser uma válvula motorizada, uma ICM, ou uma caviar de modulação de pulso. Então, aqui nós temos no diagrama de pressão e entalpia, deixa eu usar o cursor aqui, ver se vai. Não foi. Então, temos aqui, quando o X é zero, né? Então, eu tenho o líquido saturado. Depois, aqui eu tenho, operando num sistema inundado, eu vou ter uma solução bifásica, né? Aqui está pequeno de ver, mas aqui eu já tenho 25% de gás, né? Que é o título. Aqui eu tenho 50%, 85%, até 100% gás. Então, o meu charge vai procurar trabalhar aqui, né? Então, num evaporador inundado, né, com recirculação de amônia, lembrando que todos esses evaporadores são resfriadores de ar, tá? Então, só dá para usar esse produto nos evaporadores que têm a finalidade de resfriar ar, tá? A taxa de circulação pode ser reduzida, por exemplo, de 4 para 2. Né? Com isso, eu vou reduzir a quantidade de amônia de até 45%, né, na carga, ganhando eficiência. Né? Nos evaporadores com expansão seca, né, eu consigo ter um superaquecimento ultra baixo, né, reduzindo, por exemplo, de 3 para 1, e com ganho de eficiência de até 15%. Tá? Então, nesse gráfico aqui, ele mostra a carga necessária em função aqui dos evaporadores inundados, por exemplo, onde eu tenho uma taxa de circulação igual a 3 e outra em vermelho seria 1,1. Tá? Então, aqui é o quanto eu tenho de amônia em quilos, gramas. Então, aqui se você pega a tubulação de sucção úmida, tá? Então, para uma carga de 1 megawatts, tá? Que é uma área grande de evaporador, considerando a temperatura de evaporação menos 30, com condensação de mais 30, eu tenho aqui basicamente 2.150 quilos de amônia, né, líquida nessa sucção, e contra uma taxa de circulação 1,1, por exemplo, eu consigo reduzir de 2.150 praticamente a 150 quilos de amônia. Então, é uma redução muito drástica. No evaporador também, né, ao invés de eu ter 550 aqui, eu consigo baixar para uns 350 quilos de amônia no evaporador. Tá? No separador de líquido também, né? Como eu circulo menos amônia, então eu tenho menos amônia no meu separador de líquido também. Tá? Aqui são as linhas de líquido, né? Que está alimentando o evaporador, por exemplo. Né? Agora aqui, tanto nas linhas de alta, né, como no reservatório, nas linhas que alimentam o condensador, como no próprio condensador, eu tenho a mesma quantidade em quilos de amônia. Então, o que vai variar exatamente é do separador de líquido para cima, né, para fora dele. Então, tudo que eu tiver que recircular nos evaporadores, então, quanto maior a taxa, mais amônia eu vou ter no sistema de média e baixa temperatura, tá? Então, como é que o NeoCharge funciona, né? Então, aqui você tem dentro do teu tubo, do teu evaporador, você está entrando com líquido, né, saturado, ele começa a evaporar, né, vai evaporando, né, então você vai saindo de um líquido, 100% líquido, aí você vai ter, no caso aqui, 15% já evaporou, né, continua até 85%, até você chegar a 1, seria o título 1, que seria 100% gás. Tá? Então, como é que esse sensor aqui, está aqui a foto dele, né? Como é que ele faz para medir a quantidade de líquido na saída do evaporador? Tanto por capacitância como por radar.
Então, o que ele mede é o seguinte, a diferença na permissividade dielétrica de gás e líquido. Tá? Então, ele mede a diferença no coeficiente de transferência do calor entre líquido e gás. Tá? Então, o sensor está aqui, né? Ele é alimentado 24 VDC, tá? Então, ele aquece. Né? Então, ele vai aquecendo, ele vai justamente fazendo o quê? Um sinal do superaquecimento, né? Por calor, ele consegue enxergar e ver, né? Qual é a função do líquido. Tem o líquido dentro do tubo ainda? Né? Então, se eu tenho líquido dentro do evaporador, ainda saindo do tubo, né? Então eu consigo ainda trocar calor com esse sensor aqui. Né? Então, em função dessa constante de elétrica que eu tenho aqui, ele consegue ver o quanto eu tenho de líquido ainda na saída do tubo do evaporador. Tá? Então, aqui quando você parte o evaporador, né, que você começa a encher ele de líquido, né, então você justamente observa isso, né, o sinal padrão de superaquecimento, né, a potência requerida que o sensor precisa para poder, né, medir esse superaquecimento, né, e aí ele calcula justamente, ajusta o offset entre um e outro. Né? Então, isso aqui ele funciona no caso aqui, como estamos falando de evaporador inundado, tá? Então, vamos falar dos evaporadores recirculados, né, que são sistemas bombeados, né, que é o que mais comum na utilização de amônia em instalações frigoríficas. Tá? Então, qual que é o caminho que nós vamos usar para chegar nessa baixa carga de amônia? Então, evaporador com circulação de líquido sem controle. O que eu quero dizer sem controle? Então, imagine esse fluxograma aqui do lado. Tá? Então, você tem um reservatório de amônia que está alimentando um separador de líquido, né, que, através de uma bomba, faz circular essa amônia nos seus consumidores. Né? Então, o que evapora e o que não evapora volta para o separador de líquido. Né? O líquido que não evaporou por gravidade, ele cai dentro do separador, e o gás, né, que evaporou aqui nos evaporadores, acaba sendo succionado pelo compressor, condensado no condensador e volta para o reservatório. Então, esse é o ciclo. Tá? Então, aqui, vamos considerar uma taxa de circulação 3, né, mais ou menos aqui. Né? Então, aqui, o que a gente considera? Né? Que a taxa de circulação são mais altas, né? Quando selecionadas para garantir capacidade suficiente. Né? Então, a gente coloca, às vezes, mais amônia para circular aqui para garantir a eficiência dos evaporadores. Né? Então, o efeito da carga elevada, por exemplo, né, quando você tem produtos quentes, né? Então, um túnel estático. Né? Então, você carrega o túnel com produto quente, fecha a porta e vai, né, congelar. Então, no começo, você tem uma carga muito elevada. Uma cama de resfriamento de carcaça de bois, né? Você está abatendo bois, carrega a câmara, fecha a porta. Então, no início, você tem uma carga muito elevada. Então, significa o quê? Né? Que neste evaporador eu vou evaporar muita amônia. Né? Então, seguramente eu vou ter, no começo, mais amônia em gás aqui, líquido, voltando para cá, né? Do que líquido. Quando também você tem, às vezes, câmaras, ambientes controlados por termostato, né? Aí o cara tem uma linha, na linha de líquido, ele coloca uma solenoide, deu a temperatura, ele fecha a solenoide, né? Então a amônia deixa de passar por esse ambiente. Né? Ou quando ele fala que você tem variação de pressão, quando você tem, como estou vendo aqui, né, vários evaporadores na mesma bomba, e você tem um, por exemplo, fazendo degelo, então minha linha de líquido está fechada, então toda a amônia não passa mais por ele, porque eu estou fazendo degelo. Ou a câmara pode estar parada, então eu não estou passando amônia, porque, por exemplo, uma câmara de carcaça, o cara está limpando a câmara para poder abastecer com bois, né, quente, para poder resfriar. Então, pelo fechado, toda a amônia está indo para os outros ambientes. Né?
Quando eu tenho formação de gelo, quando eu começo a formar gelo no evaporador, então a carga já começa a variar também, né? Então, e aqui eu tenho o quê, né? Válvulas reguladoras fixas, né? Então eu coloquei de repente uma reg, ajustei ela para uma vazão em função de um diferencial de pressão e ela fica lá fixa, né? Então qualquer variação que eu tenho de carga aqui, né, o funcionário não vai lá, o operador não vai subir lá no teto e vai ajustar a válvula de acordo com a variação de carga térmica, né? Então você ajusta ela com uma carga máxima aí, né? E assim vai funcionando. Então, com o tempo, as taxas de circulação aumentarão acima da operação de projeto, tá? Então, se a gente pegar na tabelinha aqui embaixo, por exemplo, eu tenho um evaporador, né, trabalhando com amônia, capacidade de 100 kW a menos 35. Tá? O volume de amônia que cabe nesse evaporador são 100 litros. Tá? Então, se eu tiver uma taxa aqui de recirculação de 3, tá? Significa que eu estou... um terço evapora e 2/3 não, volta na forma líquida. Tá? Então, eu vou ter aqui 23 quilos de amônia nesse evaporador. Tá? Se porventura, né, partindo do princípio que os dois evaporadores são iguais, se eu paro isso daqui, o que acontece com essa amônia? Ela não vai deixar de entrar aqui, né, mas a bomba não tem ajuste nenhum, o que ela vai fazer? Vai jogar o excesso de amônia aqui. Então, eu posso ter neste evaporador não mais uma taxa de recirculação 3, mas sim de 4,65. Estou entrando com mais amônia nesse evaporador. Então, nessa hora, eu vou deixar de ter 23 quilos, sim 27 quilos. Tá? Então, se eu tenho uma taxa de recirculação controladas, eu passo simplesmente 16 quilos. Tá? Nem mais, nem menos. Então, com isso, tá? Se essa taxa é fixa, eu consigo ter uma economia de 11 quilos no evaporador. Considerando que a tubulação de sucção úmida de 4 polegadas e com 10 metros de comprimento, nessa tubulação eu também vou ter 13 quilos de amônia. Tá? Com uma taxa de circulação maior, quer dizer, eu estou passando mais amônia por aqui, tá? Então nessa tubulação eu passo a ter 17 quilos ao invés de 13. Tá? Se fosse uma taxa de circulação controlada, 7 quilos. Então eu teria aqui uma economia de 10 quilos de amônia. Então, em relação a um lugar que você não controla a taxa de circulação, né, como neste caso, aqui você teria uma economia de 21 quilos de amônia. Tá? Então, se eu usei nesse projeto sem controle, obrigatoriamente nesse evaporador eu vou precisar já de 21 quilos de amônia. Tá? Se eu controlo uma taxa menor, né, controlada, eu consigo o quê? Reduzir já a minha carga de amônia em 21 quilos. Então, aqui agora nós vamos fazer o quê? Né? Nós vamos ter o mesmo evaporador, só que com a taxa de recirculação de líquido controlada. Tá? Ao invés de eu ter só, como eu tinha anteriormente, né, só 2 válvulas fixas aqui, ajustadas, né, eu vou passar agora a ter o quê? 2 válvulas alimentando variáveis. Tá? Aí eu vou colocar aqui o quê? Sensores, né, tanto de pressão como temperatura, mais, né, um NeoChart, que é um controlador aquecido, né, um sensor aquecido, desculpa, tá? E fazendo a interface entre esses 3 componentes, eu vou ter um controlador. Esse controlador vai o quê? Modular essas válvulas de acordo com a variação da carga térmica. Tá? Então, aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho a capacidade, aqui está em TR, né? Aqui é a taxa de recirculação. Então, eu estou com 6,5 TR. Quando a capacidade frigorífica cai, né? Eu tenho uma pequena alteração na taxa, com o controle. Sem controle, praticamente ela dobra. Né? A mesma coisa aqui. Né? Eu estou com uma taxa de circulação 3, sem controle, né? Ela mais do que dobra. Então, quando você controla a sua taxa de recirculação, né, você requer menos carga de amônia, né? E aí o consumo de energia diminui. Eu vou mostrar para vocês
para frente como é que a gente enxerga essa diminuição, tá? Então, aqui eu tenho, né, um gráfico, um exemplo, por exemplo. Tá? Então, tenho aqui uma queda de pressão num tubo de subida. Então, eu tenho o evaporador, tá? Depois do evaporador, para sair do ambiente até chegar lá em cima no coletor de estação de válvula, ele vai ter que subir, no caso aqui, 5 metros. Tá? Então, aqui eu tenho a taxa constante, se fosse 3, tá? E aqui embaixo, 1,5. Né? Se você tem uma taxa de 3, como a gente viu até agora, sem controle, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a carga, 67 kW, cai pela metade, né? Então eu tinha aqui uma perda, né? Em torno aqui de 0,0045 bar por metro. Tá? Como eu não tenho controle, ela sobe para quanto? Para 0,074 bar por metro. Pô, você quer dizer para mim que a carga térmica caiu e a perda de carga aumentou? Né? Como é que pode ser isso? Então, quando você controla, você vai ver que praticamente você mantém a mesma perda. Então, isso requer o quê? Menos amônia, tá? E acontece, o consumo de energia diminui. E como é que a gente faz isso, mostra isso? Né? Através do próprio DIRCalc. Você pode fazer, como eu coloquei lá, então está aqui, 67 kW a menos 38, uma taxa de circulação 3. Tá? Então aqui a gente tem o quê? A gente tem um fluxo de massa na linha de 523,1 quilos por hora. Tá? Então, como ele colocou lá, um tubo de 5 metros subindo, um tubo de 2,5. Tá? Então, eu tenho aqui um comprimento de 5 metros. Aí eu tenho um ΔP de 0,24. Tá? E um ΔT, um diferencial de temperatura de 0,6. Tá? A carga térmica caiu pela metade. Então, ela foi para 33,5. Com a mesma taxa de recirculação, a carga teria que ser 261,5 quilos por hora. Né? Se caiu a carga térmica, a taxa o fluxo de massa que eu preciso de amônia ali também cai. Mas o que acontece? Acontece isso? Não. Por quê? Porque a tua válvula de entrada do evaporador está ajustada para essa vazão, 521. Você não subiu lá para poder fechar essa válvula para ter essa vazão. A válvula continua na mesma posição. Então, para 33,5 kW, eu vou continuar passando os mesmos 521 quilos por hora. Então, se eu continuo passando para essa carga, significa o quê? Que eu vou ter uma taxa de circulação de 6. Então, por isso, quando você coloca no DIRCalc, você vê o quê? Que o diferencial de passou de 0,5 para 0,9 e o diferencial de pressão 0,07 kW. Por quê? É fácil entender isso, né? Você tem o mesmo tubo, só que você está entrando com 500 quilos de amônia, mas está evaporando menos, porque a carga térmica caiu, o ar está passando pelo evaporador numa temperatura menor, então eu não consigo evaporar tanto amônia. Estou jogando muito amônia dentro do evaporador, mas eu não consigo evaporar tudo. Então o que acontece? Se eu não consigo, se eu evaporo menos, significa o quê? Que nesse tubo vai ter que subir mais amônia líquida. Então por isso que eu vou ter que gastar mais energia no compressor, para quê? Para que esse líquido consiga subir e vencer essa altura. Né? Então, apesar de você reduzir a carga térmica, você fala, pô, eu reduzo a carga térmica e em tese teria que o quê? Meu consumo do compressor de energia cair, mas não cai por causa disso, né? Porque você está aumentando, né, o peso
né? Você tem mais líquido do que gás na mesma linha. Então, é isso que acaba acontecendo, via de regra, em todas as instalações frigoríficas, né? Onde você tem, normalmente, o quê? Um circuito bombeado. Você não consegue controlar, né, as vazões de amônia dentro dos ambientes, principalmente onde você tem cargas parciais, tá? Onde você tem variações de carga térmica, o que é muito comum nessas instalações. Então, quais seriam as principais características do NeoCharge? Tá? Então, aqui eu tenho... Opa! Fernanda? Oi, tô te ouvindo. Saiu a apresentação? Para mim tá aparecendo normalmente. Voltei um slide, vê se para você voltou. Não. Se não tiver voltado, você pode recarregar sua página. Tem que sair e recarregar, começar do zero. Vou ver aqui. Isso, você recarrega a página ali em cima no refresh. Onde está esse refresh no menu? Ou lá em cima no... Ah, tá. Lá em cima mesmo, recarregar a página inteira. Só um minutinho, pessoal. Ok. Desculpa aí, pessoal. Acabou a tela saindo daqui. Bom, então como eu estava mostrando para vocês, né, as principais Voltou? características... Voltou. Redução da carga de amônia, tá? Porque eu tenho menos refrigerante em circulação quando eu controlo isso, tá? Então requer menor área ocupada, você consegue reduzir não só separador de líquido, como tubulações. Você tem uma taxa de circulação estável e controlada na operação do evaporador. Então, por isso que eu tenho um menor consumo de energia, não só na bomba, como também no compressor. O aparelho, o NeoCharge, ele é adequado para plantas novas e existentes, como eu havia falado no começo, né? Então, você consegue mudar, aplicar nas instalações existentes, né? Você consegue reduzir a carga de amônia até em 45%, né? Então, as instalações, você pode até ampliar instalações existentes sem precisar aumentar a carga de amônia da sua instalação, né? De repente, eu tenho 10 mil quilos de amônia lá e eu preciso aumentar a instalação, fazer mais cama, fazer mais um túnel. E às vezes, se você pegar a instalação existente, né, e fazer o retrofit dela nos evaporadores existentes, você vai ver que vai sobrar muita amônia para você poder ampliar a tua instalação sem a necessidade de comprar mais reservatório de amônia ou colocar, né, comprar mais amônia. Tá? A modulação de alimentação de líquido, né, na entrada aqui de cada evaporador, né, ela pode ser feita através de uma válvula motorizada, como eu falei, uma Danfoss ICM, né, com um novo ICAT. Né, tem, esse novo ICAT tem acesso via Bluetooth, ele se conecta hoje aos supervisórios, então dá para você ter vários recursos com esse novo atuador da válvula ICM. Você também pode atuar com válvulas de modulação por pulso, né, tipo a KVA, né? E você pode usar os monoblocos hoje, os ICFs, né, tanto aqui com uma ICM como uma KVA. Então, tem a vantagem de você ter uma válvula de bloqueio, um filtro, que vai proteger essa válvula de controle, e aqui outra válvula de bloqueio, né? E aqui está o evaporador, né, com alimentação inferior, né, por bomba, né, ele vem e aqui está a sucção. Então aqui eu vou colocar esse sensor HS, né, que é um sensor aquecido, que a gente chama. Né? Aqui é o sensor de temperatura, ele está já no segundo tubo do evaporador, na saída do evaporador.
e o transmissor de pressão, que está aqui na saída, na sucção, já unida do evaporador. Tá? Então, essas são as posições. Você vê que é fácil aonde você vai ter que instalar. Você não precisa furar, não precisa cortar nada dentro do evaporador para poder você, né, a não ser o transmissor de pressão. Tá? Isso aqui você vai ter que furar aqui, só dar uma válvulazinha para colocar ele aqui. Mas tanto de temperatura como aquecido, não precisa fazer nenhuma intervenção mecânica no equipamento. Agora vamos ver a aplicação dele para a função DX, tá? Função expansão direta ou expansão seca. Não é muito comum aqui no Brasil você ter instalações com amônia com expansão seca. Existe já algumas instaladas aí, mas principalmente em centro de distribuição, né? Então, aqui você tem um sistema tradicional, né, de expansão seca, né, os evaporadores. Então, aqui eu tenho um circuito frigorífico, onde eu tenho um compressor, um condensador, um reservatório, que alimenta diretamente os evaporadores. Então, aqui eu tenho as válvulas de expansão, normalmente eletrônicas, né, os sensores de pressão e temperatura e um controlador fazendo a interface entre a válvula e os sensores. Tá? Então, o superaquecimento estável permite que o sistema tenha um bom desempenho. Né? O superaquecimento, no entanto, exige que a temperatura de evaporação seja maior para compensar, e isso resulta em um consumo de 5 a 15% maior. Tá? Quando eu aplico nesta condição o no charge, tá? Então o que muda? Tá? O que muda é que, em tese, eu vou colocar aqui um acumulador de sucção, tá? Por segurança. Tá? E aqui eu vou colocar, além do sensor de pressão e temperatura, eu vou colocar um novo sensor no charge, que é o sensor aquecido, tá? A válvula de controle de alimentação e aqui o controlador, né, dedicado ao no charge. Então, aqui, você tem aqui no charge, procura trabalhar nessa faixa aqui, né? Você sempre trabalha com, aqui no caso, o vapor já, né, saturado, né? Faixa 1. E aí você consegue reduzir o consumo de energia, né? Então, nesse gráfico aqui, nesse teste feito em campo, que verificou se foi isso, né? Aqui o sistema de expansão seca convencional, né? Então você tinha aqui a variação em vermelho do superaquecimento, em azul a temperatura de evaporação, tá? E aqui baixinho, verdinho, a temperatura do ar. Tá? Então, quando você passa a operar com no charge, tá? Então você consegue o quê? Tá? Um nível de temperatura de superaquecimento mais estável, tá? E também a temperatura de evaporação. Então, com o superaquecimento, ele cai lentamente e varia em torno de 0K, né? De 0 grau. Então, aqui, ó, ele vinha com o superaquecimento variando, né? Em função da própria temperatura de evaporação. E aqui eu consigo o quê? Estabilizar mais, né, o meu superaquecimento e, consequentemente, a minha temperatura de evaporação. Né? A temperatura de evaporação sobe, né, para um nível mais alto, isso reduz o consumo de energia. Então, o que se verificou aqui foi exatamente isso, né? Você ter a temperatura do ambiente, né, variava um pouco mais, quando no charge ela ficou mais estável. Aqui você tem a temperatura de evaporação, você acabou conseguindo, né, subir essa temperatura de evaporação, então você ganha em capacidade a nível de compressor e, consequentemente, o consumo de energia também cai. Tá? Então, você passa a ter, né, um superaquecimento estável e controlado. Então, você tem menor superaquecimento, maior temperatura de evaporação e menor desempenho do evaporador. O sistema de expansão direta, né, podem reduzir a carga do sistema em até 50% em comparação ao sistema bombeado, né? Então,
onde eu vou aplicar, de repente, um sistema bombeado, eu posso colocar uma expansão seca, né? E aí eu reduzo consideravelmente a carga de amônia na instalação. O controle de alimentação de líquido com o novo sensor aquecido, o NeoCharge, né? E mais as válvulas de expansão direta que nós tem, as motorizadas, estações de válvula também ajudam bastante nesse controle. O consumo de energia, por isso que a gente fala que chega a cair 5 a 15%, né? Menor em comparação aos DX, tá? Tradicionais. E a tecnologia autoadaptável, modo de segurança, plug and play, quer dizer, sensor aquecido dentro, é fácil de montagem, tá? O sistema de evaporador. Aqui, nessa configuração desse evaporador, ele está um pouquinho diferente, né? Então o sensor continua aqui no tubo de saída do evaporador, tá? Bem na frente. Aqui eu tenho a entrada de ar, então eu vou pegar sempre o primeiro tubo aqui, o mais alto, aqui no caso, onde eu tenho mais calor, né? A amônia mais aquecida, um pouquinho de refrigerante. Tá? Então, e a posição do sensor de temperatura é que muda. Ele vai na saída do evaporador, tá? Na sucção aqui, já junto com o de pressão. Tá? Lembro que no inundado, a temperatura fica, né, num dos tubos próximo ao sensor aquecido. Então, aqui estamos tanto no sistema de expansão seca como no sistema por bomba. Tá? Então, é uma tecnologia simples, né, e exclusiva que permite o funcionamento do sistema de amônia em expansão seca, né, sem superaquecimento tão alto, né, sem alto superaquecimento. E no caso de recirculação, né, reduz, né, a recirculação no sistema inundado, né, tradicional, por uma taxa possível, mantendo alto desempenho, né, no CCR. Né. Então, que ele se aplica a todos os tipos de refrigerantes, ou todos os tipos de resfriadores de ar, tá, seja ele por expansão seca ou por bomba, todos os refrigerantes, seja amônia ou CO2, né, ou qualquer outro refrigerante, né. Todas as condições são de controle ativo, você ligou, né, e ideal para retrofit. Tá? Então, eu tenho um controlador eletrônico que vai, né, coletar as informações desses 3 sensores, né, e vai modular essa válvula, né, controlando o fluxo de massa do evaporador em função da carga térmica. Tá? Então, tanto para o sistema bombeado como a expansão seca, né, os componentes praticamente são os mesmos. Então, aqui eu tenho, né, como é que a Dampos começou a pesquisar e fazer os testes desse produto. Começou em 2020 e ele foi até 2022. Então, começou na Dinamarca com amônia, tanto no sistema, tá, de expansão seca, WDX, como no CCR. Tá? Então, os testes começaram em laboratório para justamente a aferição deste produto. Em 2023 a 2024, nós possamos fazer os testes, né, em campo, em evaporadores individuais. Né? Então, começou na Alemanha, né, com amônia, foi feito um retrofit de um evaporador, tá, com expansão seca, em fevereiro de 2023. Depois, na Itália, foi feito um retrofit em um evaporador de 150 kW, num sistema bombeado, isso em setembro de 2023. Depois, na Itália, também foi feito um outro retrofit num sistema bombeado de um evaporador de 28 kW, em fevereiro de 2024. De novo, na Itália, mais retrofit no sistema bombeado de 2 evaporadores de 30 kW, em março de 2024. E os testes piloto em sistemas completos, né, começaram em 24. Então, na Alemanha, né, então, um sistema novo,
aí totalmente bombeado, né, em baixa temperatura, 4 evaporadores de 50 kW, canal foi feito em março. Depois na Dinamarca, mas aí já com CO2, né, expansão seca, tá? Retrofit, alta temperatura, alta pressão, desculpa, 465 kW, com 4 evaporadores no mês de maio. Depois na China, né, também com amônia, um sistema novo, aí já baixa temperatura, já foram 64 evaporadores, 65 kW, 80 e 100 kW, foi feito em setembro. Na França, retrofit, bombeado, né, 9 evaporadores de 35, 77, 101 kW. Na França, de novo, retrofit, baixa temperatura, bombeado, 5 evaporadores, 90 e 75 kW. Depois a Espanha, aí também bombeado, foi num túnel, tá? E 3 evaporadores, 110 kW. Foi no Canadá, aí a expansão seca, retrofit, 2 evaporadores de 290 kW. Depois mais 11 evaporadores. Tá? Nos Estados Unidos, também expansão seca, 2 evaporadores de 90 kW, depois mais 23 evaporadores. Tá? Então, aqui a gente tem a instalação dele, tá? O neutrádio está aqui, tá? No tubo do evaporador. Tá? Então, aqui ele é alimentado, como eu falei, com 24 VDCs. Tá? Aqui você tem o controlador, que faz a interface, né? Não só desse sensor, como de pressão e temperatura, tá? Para poder estar modulando a válvula que vai alimentar os evaporadores. Tá? Então, basicamente era isso. Né? Então, é um produto novo que nós não já temos cases, já foi apresentado no IAR nos Estados Unidos esse ano, justamente o CD que foi montado nos Estados Unidos, né? Um caso de sucesso. No Brasil ainda não temos, nós estamos trazendo o produto agora, estamos cadastrando os códigos, né, aqui no Brasil, né, ainda com preços. E aqui tem a nossa equipe, né? Tem eu na área de vendas, tem o Marcelo na área de aplicação, né, de campo, e tem o nosso SAC, né, que é o pessoal hoje já treinado para justamente atender vocês no 0800, tá? Ou via e-mail. Okay? Bom, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui é exatamente isso, né? Que você vê que a indústria de refrigeração, né, vem crescendo, vem se desenvolvendo, e quando se fala assim, eficiência energética, não tem como você hoje, né, não ficar atento a isso, né? Então, eu sempre tenho até um paralelo para fazer para vocês, né? Então, que é justamente isso, né? Porque se a gente pensar hoje num automóvel, né? Então, em 1990, na época do Collor, o Collor lançou um incentivo fiscal para carros 1.0, né? Então, começou-se a produzir os carros 1.0, e aí os primeiros carros 1.0 eram injeção através de carburador, ação mecânica, eram motores que 1.0, os primeiros tinham 48 cavalos de potência, né? Sofríveis. Aí, com o passar do tempo, já antes dos finais dos anos 90, já se tinha a injeção eletrônica, só que era monoponto, já abandonou os carburadores, depois já a evolução da injeção eletrônica passou-se para a injeção multipontos, né? Aí depois veio a injeção multiponto de comando duplo, aí já veio o comando de válvulas de 4 para 16, né? Depois veio hoje a turbina, e um motor que tinha 4 cilindros, hoje tem 3,
né? Reduziu o número de cilindros e a potência hoje, com gasolina, saiu de 48 para 128 cavalos. Né? Então, se investiu o quê? Se investiu em tecnologia, se investiu nisso aqui, você tem que ter controle. Né? Então, se a gente imaginar que hoje eu tenho uma câmara com 4 evaporadores, pô, se de repente eu controlar desta forma, né, a taxa de circulação por evaporador, tirando a melhor performance daquele evaporador em função da carga térmica, de repente, quando eu tinha 4 evaporadores, eu posso trabalhar com 3 só, que é o caso do motor de 4 cilindros, que hoje trabalha com 3 cilindros e dá muito mais potência, muito mais rendimento, com mais economia de combustível. Então, as instalações frigoríficas são, né, estão ainda muito. Nós estamos lá ainda, né, com 1.0, né, com carburadorzinho, com 48 cavalos, e você sabe que hoje você tem que ter tecnologia para melhorar em muito. E se vocês observarem aqui, uma coisa que eu fico assim abismado, né, com os países como a Europa, por exemplo, né, foi desenvolvido como eles fazem retrofit. Impressionante. Né? Puta, a Danfoss tinha um sistema proporcional, um sistema on-off, aí um dia lançou proporcional capacitivo. Puta, o país que mais comprava era a Europa. Eu falei, pô, como é que os caras são campeões de vendas se eles não têm instalações novas? Né? São muito poucas, porque eles fazem justamente isso. Eles vão atualizando as instalações existentes. Para quê? Para que ele tire a melhor performance das instalações existentes. Né? Então, você vê, a Danfoss lançou um produto que na Europa não tem instalações novas, mas tem o quê? O cara vai atualizando as plantas que eles têm. Né? Então, como isso aqui é fácil, então aqui, a nível de Brasil, onde nós temos ainda tantos degelos manuais, né? Como é que, se o cara não consegue controlar, como é que ele vai controlar uma taxa de circulação no sistema bombeado? É difícil. Então, assim, não tem como, né? Então, se nós falamos em eficiência energética, nós vamos ter que investir em tecnologia. Né? Então, meu recado que eu dou para o pessoal que está na refrigeração é justamente isso. Ó, tem muito campo para crescer, tem muito campo para estudar, né? Tem muita coisa para fazer ainda nas instalações frigoríficas. E nós vamos ter agora em novembro a COP30 que vai ser em Belém, então todo mundo fala, o Brasil não tem preocupação com energia, porque a nossa energia é verde, né? Mas não é, nós temos hoje o quê? Muitas variações climáticas. Então, hoje, existem muitos reservatórios de usinas hidrelétricas que não conseguem atingir os níveis, né, satisfatórios. Então, as condições climáticas, as chuvas têm diminuído. Então, nós estamos hoje pagando o quê? Tarifa vermelha, tarifa amarela. Né? Então, a nossa energia pode ser verde, mas, né, ela não é tão abundante assim. E se o Brasil atingir taxas de crescimento como se espera, com certeza nós vamos ter problema com energia. Já temos hoje uma falta de energia em muitos pontos do país. Então, nós vamos ter que melhorar a nossa eficiência energética, não porque a nossa energia verde talvez seja barata, não, mas porque talvez venha a faltar no futuro essa energia, porque nós dependemos do planeta. Né? Então, por isso que tem muito, dá para fazer muita coisa ainda dentro dessas instalações, né, existentes, né, é totalmente possível, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui o que temos aqui, né? Então, aqui é o seguinte, né, a gente fala muito aqui, estou vendo que o pessoal realmente dizendo exatamente isso, né, falando sobre sustentabilidade, né? As perguntas aqui, fazendo os comentários, né? Eu sei que ainda, né? Tem uma pergunta aqui, se a aquisição do Neocharge é feita apenas por componentes individuais ou terá um kit para venda? Né? Bom, considerando que você vai comprar hoje, né, um kit para fazer um retrofit no seu evaporador, né? Então, você vai ter que comprar esse conjunto. Mas, digamos que passar do tempo, você tenha que comprar
um kit de reparo, seja o meu sensor de temperatura quebrou, não sei o quê, ou o meu transmissor de pressão está ok, né? Então, eu vou precisar trocar, então você vai poder comprar os componentes, logicamente, individualmente, tá? O Q-Selector, será disponibilizado no Q-Selector? Não, não vai ser pelo Q-Selector, né? A gente não tem uma sinalização de como selecioná-lo, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma pergunta: qual a porcentagem de redução de carga de Giba, amônia no... Oi? Alô? Oi? só um adendo nessa pergunta que nós tivemos sobre o NeoCharge, se ele estará disponível para o selecionamento no QSelector. Eu acabei de receber a informação que sim, ele já está disponível, tá bom? Para o selecionamento no nosso aplicativo. Só esse adendo. Tá legal. Então, a Fernanda acabou de soprar no meu ouvido aqui que o NeoCharge já, você pode já visualizá-lo no Q-Select, tá? Então, terminando aqui, eu vou verificar, tá? Então, para quem perguntou, tá aí, já tem, tá? Com relação à porcentagem de redução da carga de amônia no equipamento, utilizando essa tecnologia, a gente vai depender muito da instalação do sistema, tá? Então, é muito curioso, às vezes eu já tive instalações frigoríficas que o cara tinha muitas bombas de amônia, por quê? Porque ele não tinha na entrada do evaporador nenhum sistema que controlava a vazão de entrada no evaporador, né? Então ele tinha muitas bombas e tinha muita dificuldade em resfriar a temperatura e tudo mais. E curiosamente, quando eu perguntei o que ele usava, né, se ele tinha orifício ou tinha uma válvula, né, Danfoss ou coisa assim, ele falou: não, aí fomos ver pelo fluxograma, não tinha nada, né? Então, foram colocadas mais de 100 válvulas regs, e impressionante o que reduziu de bomba, o que reduziu a carga, mas mesmo assim, a gente selecionou pelo próprio Q-Selector, como a gente faz, aquela válvula reg, em função de uma carga máxima, né? A carga do ambiente. Então, para que atenda aquela condição. Então, vai depender de instalação para instalação, né? E existem, infelizmente, muitas instalações que vão sendo ampliadas no Brasil e aí elas não conseguem você ter assim um dado específico sobre aquela aplicação, sobre como é que o cara selecionou aquelas válvulas, aquele evaporador, né? O sensor não mede vazão, tá? Ele não vai medir a vazão. Estão perguntando se o sensor mede a vazão. Ele não é um medidor de vazão, não é coisa que ele vai mensurar o quanto de líquido, né, ainda tem na saída do evaporador. Naquele tubo, por exemplo, o quanto de líquido evaporou numa taxa de circulação, né? Então, se você ajustar para uma taxa de circulação 3, por exemplo, ele vai manter 3. Se você quer ajustou para 2, ele vai manter 2, tá? Então, o que ele vai estar fazendo é isso, é tentando manter uma entrada de líquido no teu evaporador exatamente de acordo, tá, com a taxa de circulação do projeto. Como você consegue fazer, como você consegue reduzir essa carga, né? Então, de amônia circulando pelo evaporador, a partir do momento que você tem controle, né? Então fica mais fácil você trabalhar com cargas mais baixas, justamente para poder ter, né, menos amônia circulando pela tua instalação frigorífica. Então, deixa eu ver, acho que era isso. O que mais? Deixa eu ver aqui. Perguntou se vamos ter para evaporadores de grande porte. Vamos sim, tá? Vamos ter sim. Né? Uma coisa que me perguntaram aqui é se vou precisar de um kit desse para cada evaporador. Vamos precisar de um kit
por evaporador. Tá? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas por que não pode ser para mais de um evaporador? Porque muitas vezes você tem a condição de um evaporador, por mais que seja simétrico a posição deles, às vezes a disposição dos produtos dentro da câmara não é simétrica, né? Muitas vezes você coloca, então, por isso que a gente vai fazer o controle por evaporador. E às vezes as pessoas me perguntam, porra, mas por evaporador, cara? Eu falo, cara, por quê? Quando você tem lá, né? Quando se saiu de um controle de injeção de combustível no motor 1.0, né, de monoponto para multipontos, né, quer dizer, em vários, cada um com um ponto, você já melhorou a performance da distribuição, né, do combustível, na queima dele dentro dos cilindros. A mesma coisa é aqui dentro de um evaporador. O que eu quero melhorar é o quê? A alimentação do evaporador, né? De acordo com o que está acontecendo no trabalho dele. Tá? Ah, vai ficar caro isso, né? Não fica caro. Tá? A gente já tem estudos que normalmente válvulas e controles, ele fica abaixo de 1% do teu investimento. É que a gente tem, às vezes a gente quer da refrigeração, só consegue enxergar a câmara como os evaporadores e os controles que tem na câmara, certo? Mas eu participei de um estudo recente, uma grande indústria de proteína animal, onde tinha que se fazer uma câmara de estocagem. Né? E aí, Gilberto, mas se eu colocar uma estação de válvula para degelo por evaporador, vai ficar muito caro. Eram 4 evaporadores na câmara, tá? Então, 4 evaporadores. O cara falou, não, vai ter degelo automático? Vai. Né? Mas o que aconteceu? Quem ganhou a concorrência colocou uma estação de válvula para degelar 4 evaporadores ao mesmo tempo. Né? Então, beleza, você não vai ter que subir no teto para abrir e fechar a válvula. Beleza, legal, o degelo é automático. Só que quando funcionar a câmara, começou a funcionar e quando a câmara chegou a sua carga plena, depois de alguns meses, verificou-se que quando se fazia o degelo, né, a câmara saía de uma temperatura negativa e subia 5, 6 graus. Aí o cara, porra, meu, né? Por que sobe? Degelo por pressão, né? Aí eu falei pro cara, meu, por que tu não pediu? Agora você vai reclamar que sobe a temperatura? O pessoal está reclamando que a temperatura agora vai ter que baixar mais, depende a taxa do compressor, para que a câmara não suba tanta temperatura, por questões de CIF, etc. A câmara tem produto para exportação. Então o cara estava com esse problema. Eu falei, por que tu não colocou uma estação por evaporador? Porque fica muito caro. Por que fica muito caro? Vamos fazer as contas? Aí chamamos o pessoal lá, aí fizemos, onde foi construir a câmara? Tinha base civil? Não, estava o quê? Estava na terra? Teve. Você tem que fazer o quê? Contratar uma empresa para fazer a fundação, para aproveitar essa câmara? Por quê? Porque ia colocar toneladas de peso ali em cima. Então o cara teve que fazer uma fundação civil. Quanto custou isso? Não sei. Então vamos ver quanto custou. Aí o cara, falei para o cara, então você levanta o custo dessa fundação. Isolamento do piso, né? A camada para evitar que a umidade suba, quanto custou? O piso, isolamento do piso. Tinha telhado? Não tinha. Teve que fazer uma estrutura metálica para apoiar o telhado? Teve. Teve que fazer uma estrutura metálica para apoiar os evaporadores? Também. Tá. Em cima, paper rack para passar as estações de válvula, para fazer... Teve tudo isso. Quanto custou isso? Os painéis e o isolamento, né? Tubulação, etc. e tal. Eu falei, quanto custou uma estação de válvula na época, né? Anos atrás? 30 mil reais uma estação de válvula. Se você colocasse 2, 50 mil. Se você colocasse uma por evaporador, 80 mil. Quer dizer, de 30 eu saía para 80. Mais do que o do dobro. Mais 50 mil no custo total da obra, desde a fundação, tudo. Cara, ficou acho que 0,56%. Quer dizer, cara, desprezível. Né? Então, o custo das estações dobladas era mais do que o dobro, com certeza. Mas no custo total da obra, era desprezível. Essa que é a verdade. Então, assim, se ele pudesse colocar numa estação de válvula, mas eu vou ter mais manutenção. Não, por quê? Porque você vai manter a temperatura, a tua
teu compressor vai gastar menos energia, porque aqueles 5, 6 graus que estava subindo, depois o compressor tem que derrubar. Então você gasta mais energia, além de ter o inconveniente da subida da temperatura, do controle da temperatura na câmara. Então, muitas vezes, né, você fala, quando eu vou controlar um evaporador, não fica tão mais caro no custo total do teu investimento. Né? Então, nós somos da refrigeração, nós que atuamos, né? Nós precisamos abrir um pouco o nosso campo de visão, o nosso horizonte. Né? É a mesma coisa quando você anda hoje, você hoje quer comprar um carro mais novo, né? Seja ele 1.0, que hoje você tem um motor 1.0 em um carro, um SUV. Antigamente era um carrinho popular, um Uno Mille, quando começou, né? Com 48 cavalos. Hoje você tem 1.0, né? As indústrias ganham dinheiro hoje, ainda porque os incentivos para o carro 1.0 continuam, mas por quê? Porque houve um desenvolvimento tão grande a nível de motorização que esse mesmo motor 1.0 consegue, né? E está num carro bem maior, né? Um SUV pequeno, mas, né? Como um T-Cross, uma Tracker, seja lá qual for, C3. Então, hoje, né, são carros que de popular não tem nada, que eles custam muito mais, até de 150 mil reais um carro desse, com um motorzinho 1.0. Tá? Então, mas você, né, com certeza quer, né, se você tiver que comprar um carro desse, você não vai ficar tão assim, excluído do mundo, porque você tem um carro 1.0, muito pelo contrário, né? Então, a mesma coisa é na instalação frigorífica. Tá? O que nós temos que fazer o que é melhorar a eficiência nessas instalações frigoríficas. Tá? Então, né, ter um controle por evaporador não é isso que vai alterar, com certeza, o custo do seu investimento. Eu tenho certeza disso. Tá? Porque nós, na Danfoss, a Danfoss já tem participado não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, tá? E quando se fala de uma instalação frigorífica, não chega a 1% do custo total da instalação, válvulas e controles. Total, tá? Toda válvulas e controles não chega, né, a 1%. Principalmente instalações grandes, então, ainda, né? Lógico, eu vou montar uma câmara pequena com amônia, logicamente o custo é maior, né? Mas você pega uma câmara grande, uma instalação grande, isso com certeza reduz bem para baixo, bem a menos do que 1%, tá? Então, eu estou muito ansioso também para poder ver isso aqui funcionando no Brasil, né? Não tive oportunidade de ver. Então, nós temos, por enquanto, na Europa, China e na América do Norte, né? Instalações usando esse tipo de aplicação, esse tipo de produto, né? Então, a Danfoss já vem mexendo com isso desde 2020, como eu mostrei para vocês, né? Já tem, então, praticamente 5 anos. Então, espero que chegue aqui, né? Infelizmente, tudo que a Danfoss lança, primeiro vai para a Europa, América do Norte, Ásia, aí um belo dia chega na América Latina, né? Então, vamos torcer para que, né, a gente tenha algum cliente, alguém aqui que queira já, vamos usar essa tecnologia, eu tenho aqui uma necessidade, eu quero aplicar e, né? Então tá aí, tem o Marcelo Cola, que é o nosso engenheiro de aplicação, que está bem focado nisso. Acho que em breve também a gente vai fazer um outro webinar referente também mostrando o controlador, as funções do controlador, tá? Muitas vezes a pessoa tem um estigma, né? Porque a Danfoss coloca controlador, porque a Danfoss põe controlador, por que não põe com PLC? Por causa da automação fica meio assim, porra, né? Mas justamente porque é para não perder tempo, né? Então o controlador já foi dedicado, ele foi desenvolvido para atender essa necessidade, para fazer essa interface. Então ele tem a curva da válvula motorizada ICM nele. Então, por isso que, né, o controlador veio para facilitar, né, a vida de todos. Não veio aqui para... A Danfoss não... a pessoa diz, puta, a Danfoss quer vender controlador, porque a Danfoss... Não! O controlador é um mal necessário que eu preciso para garantir que essa solução seja efetivamente eficiente, né? Então, por isso que
oportunamente a gente vai ter um bate-papo aqui no webinar também, de repente falando sobre a aplicação desse controlador, dando mais detalhes, né, até para a seleção do NeoChart, né? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Se ficou alguma coisa aqui que a gente não respondeu, com certeza a gente vai, né? Bom, aqui me perguntaram se ela se aplica, né, normalmente para instalações de variadores de gelo. Bom, eu não vou dizer para você que não, porque a gente não testou isso em fábrica de gelo. A fábrica de gelo tem uma particularidade, né, de funcionamento bem um pouco interessante, né, porque é gás quente a cada 10 minutos, né, então você tem uma carga variável no começo, no final. Então eu não vou dizer para você que vai funcionar uma máquina de gelo, porque realmente a Danfoss não testou. Então todos os testes que foram feitos até agora foram feitos em resfriadores de ar. Eu não sei se a Danfoss tem intenção de testar ou não, porque eu acho que máquina de gelo é um negócio que, em relação a evaporadores e resfriadores de ar, você tem muito maior demanda ao mundo todo do que máquina de gelo. Mas nada impede, né? Algum fabricante de gelo quiser, de repente, entrar em contato com a Danfoss e, sei lá, a gente testar, né, aqui no Brasil, né? Estamos de portas abertas, não vai ser por isso não, né? Aí eu passo para o meu amigo Marcelo Cola, e aí a gente pode estudar sim, tá bom? Mas hoje eu posso te dizer que não, né? Não temos... tudo que a Danfoss faz, ela busca uma homologação. Para ter homologação, ela tem que testar. Então, ela vem testando o produto desde 2020. Já se passaram 5 anos, né? Então, a partir do momento que ela faz todos os testes, né, aferições, é que ela vai para o mercado e fala, bom, hoje eu tenho um produto, podemos dar. Né? Então, começou em 2020 e a aplicação só aconteceu em 2023, que ele começou a usar. 2023, que depois de 3 anos que a gente começou os testes efetivos em laboratório, que nós saímos para a aplicação em campo, né? Depois praticamente de 2 anos. Então, mas eu sei, até onde eu sei, não tem teste nenhum hoje em relação ao gerador de gelo. Então, sinto muito, mas não tem, tá? Bom, já estou estourando o tempo. Se eu deixar falar, eu falo muito, né? A pessoa que me conhece sabe que... né? Então é isso, senhores. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Tem a equipe toda da Danfoss hoje aí, tanto o SAG, quanto o Marcelo, quanto eu, tá? E aí, qualquer coisa, entre em contato com a gente e vamos, tendo a oportunidade, por favor, né? Estamos à disposição de vocês. Obrigado a todos, tá? E até uma próxima, gente. Um abraço a todos. Bom, muito obrigada, Gilberto. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o RefTools, que é um dos nossos aplicativos. Ele é um aplicativo móvel, gratuito e essencial para técnico de refrigeração e ar-condicionado. Ele tem um acesso rápido a ferramentas, informações e suporte diretamente ao campo. E ele está disponível para Android e iPhone. Acesse a versão na web ou baixe o aplicativo agora mesmo. E também gostaria de convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, todos com o mesmo @Danfoss Brasil. E também os convidamos a se inscrever em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Já em nosso site, digitando Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site, ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem.
E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente, pelo e-mail saque.brasil@danfoss.com ou pelo telefone 0800 8787 847. Aproveito também a oportunidade de convidá-los a ouvir o nosso podcast Dribladores da Refrigeração e novamente agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo!